algumas semanas, eu lá no meu trabalho, eu vinha sendo incomodada pelo Espírito Santo sobre crise em relacionamento. Quem nunca viveu uma crise? Todo mundo vive crise, né? Mas quem não viveu não é relacionamento, é ficante. Porque todo mundo que tem um relacionamento, às vezes ocorre uma DR. Quem falou DR? Você, relacionamento? Falou DR? Como assim, gente? Glória a Deus por isso. Mas, o que a gente faz diante de algumas situações de desafeto ou até por falta de diálogo, né? Como é que a gente age? Muitas vezes a gente age por impulso, né? E muitas das vezes também nós não nos damos conta de um abandono, de um afastamento. A gente não vigia no relacionamento e cai às vezes na mesmice. Sim ou não? É só comigo que acontece isso? Só comigo que a japonesa Lucia? Sim, isso acontece. Não deveria ser, mas é normal, né? Mas o fato verdadeiramente é que a gente não vigia os nossos relacionamentos amorosos. Eu não falo só amoroso em relação a coração não. Eu falo também em relação de amizade, né? Às vezes a gente falha, com as amizades, por falta de observação, por falta de cuidado mesmo. Porque o dia a dia, ele acaba nos afastando de pessoas que a gente ama. Nossa amizade, se a gente não vigiar, a nossa relação esfria, né? Porque assim, você não precisa estar enfiado na casa de ninguém para dizer que é amigo, sim ou não? Sim. Mas é muito importante que você diga um bom dia. É muito importante. A minha melhor amiga, eu acho que a minha já sabe, é a esposa da japonesa Luciana. E ela mora em Santa Catarina, ela mora na Penha, bem distante. A gente não está todo dia enfiado na casa da outra, mas a gente se fala. Pelo menos de 15 dias, uma vez na semana. Ela sente às vezes as coisas que eu estou passando, incrível. Às vezes eu sinto que ela está passando. A gente fala, e aí, tá tudo bem? E aí a gente começa a desenrolar. O rolo desce. Porque a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas que a gente ama. Amém? Amém. Mas, a gente vai aprender hoje no livro de Esther. Põe lá no livro de Esther 4, que o Senhor, Ele não muda a sua palavra, a sua promessa. Nós esquecemos da bênção, do milagre, do propósito, do mistério que foi revelado. A gente costuma esquecer, mas Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu na nossa vida. Você recebe isso na sua vida? Deus não esquece aquilo que Ele prometeu. E a rainha Esther também teve uma crise no relacionamento. Quase ninguém prega sobre isso. Mas ela também teve uma crise. Esther 4, 11. Bota lá. Eu falei de Esther um dia desse, né? Mas só que vai falar sobre relacionamento. Esther 4, 11, amém? E diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar na presença do rei no pátio sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, ao menos ou a menos que o rei estenda o cetro, né, para ele entrar, para que viva. Mas isso que está falando aqui é Esther, tá? Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. Começou a cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, aqui estamos, Senhor, sedentos pela Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, não deixe uma pessoa sequer sair da mesma maneira que entrou. Que a Tua Palavra possa causar em nós transformação, possa causar em nós mudança, metanoia naquilo que achamos que é certo e que
não é. Que sejamos somente guiados pelo Teu Santo Espírito. Nos ensina, Senhor, a estar nos Teus caminhos e diante da Tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, a última parte diz, a Esther diz assim: há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. A ter com o rei é muito diferente do que entrar. Antigamente, não se falava ter relações conjugais, se chamava a ter. Ou até outras pessoas, a presença, para entrar na presença do rei. Ela diz aqui, a ter com ele ou a conhecer. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala, fulano conheceu fulano, porque teve relações íntimas. Né? Ou a ter. Entrar na presença do rei é bem diferente. E ela diz aqui, ó, mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. Ela apenas diz assim, para entrar com o rei. Sim ou não, igreja? Naquela época, esse a ter era a mesma coisa que ter relações afetivas. Então, a gente percebe aqui, e quase ninguém fala nisso, existiu um afastamento afetivo entre Esther e o rei. Está dando para vocês entenderem isso? E nesse momento aqui, dessa fala de Esther, no Esther 4:11, esse momento aqui, Amã, né, aquele homem ruim, ele queria apresentar para o rei um decreto para exterminar os judeus. E Mardoqueu, depois vocês leiam Esther capítulo 2 capítulo 4, para vocês terem maior entendimento. Mas nesse momento aqui, Mardoqueu, ele chega para Esther e pede para ela intervir com o rei a favor dos judeus. Mas ela diz assim, nesse momento a Esther diz assim, diz que o rei não a procurava mais. Ele, há 30 dias eu não tenho nada. Há 30 dias, imagina, o rei não a procurava. Você que tem relacionamento, há 30 dias não procurar o seu esposo, a sua esposa, tem alguma coisa errada aí, sim ou não? Ou seja, Esther está dizendo aqui que o casamento dela não ia bem. O fogo, não estou falando isso para aqueles que têm mais de muitos anos, porque eu tenho aí, vou fazer 29 anos com a pastora Bela, e às vezes a gente fica um mês até 2 sem ter. Calma, eu sei. Não vai fazer não. Mas entenda uma coisa. Às vezes acontece. Quem tem muito tempo de relacionamento, o dia a dia faz isso. A gente pedir para que isso não aconteça, Biel. Né? Porque você imagina, 29 anos, ficar mais de 30 dias sem ter nada e está virando amigo, vai ser assim. Bem ou mal, né? Vai brincar de passar aliança, alguma coisa. Nesse sentido. Ela está rindo. Quando ela falou assim para mim, a gente não tem um encontro, a gente chama de encontro, sabe? A gente não tem um encontro, eu falei, tá nervosa, né? Calma, tia. Mas o fato é que, nesse momento aqui, Esther está dizendo que há 30 dias, para quem começou o relacionamento tinha pouco tempo, eles não estavam tendo uma relação íntima, uma relação. Então, o foco da paixão, o primeiro amor, porque quando a gente é novo de relacionamento, a gente quer todo dia e toda hora, né? A gente levanta, vai beber água, vai pro outro, pula na cama de novo, que saudade de você. Essas coisas, né? Então, e aí, por que ela fala isso? Em Esther capítulo 2, vai lá, diaconisa Jéssica, no capítulo 2, no verso 17, capítulo 2, no verso 17, na parte A somente, que eu vou ler, depois a gente vai ler isso mais lá para frente. Amém, gente? Amém. Só a parte A. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Então ela teve um rei que amava ela. E quando a gente ama, é muito bom, né? Porque a gente faz todas as vontades, a gente fica perto toda hora, né? Mas essa realidade na vida de Esther havia mudado. Esther agora vivia com o rei atarefado, um rei cansado, com muitas preocupações, cheio de coisas para fazer. E sabemos que as situações do dia a dia, elas mudam a realidade da nossa vida, a realidade do nosso relacionamento, a realidade da nossa vida.
vida, do nosso trabalho. As situações que acontecem na nossa vida, às vezes nos afasta do real propósito de Deus. Eu vou repetir para você. As situações das nossas vidas, às vezes nos afasta de pessoas que amamos. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus que não muda o seu propósito. Aleluia. Nós podemos até esquecer daquilo que Deus prometeu, mas Deus ele não se esquece daquilo que Ele prometeu. Há pouco tempo a gente quem teve a honra de ir ao casamento da diaconisa aqui na frente. Há anos atrás, Deus prometeu uma para outra, mas a diaconisa Lucília teve que esperar pelo menos 5 anos pela diaconisa Simone. Ela não esqueceu daquilo que Deus prometeu para ela, mas ela poderia ter esquecido. Fala, eu esperei esse tempo todo, meteu o pé. Mas entende que era o propósito de Deus elas estarem juntas hoje? Até hoje. Glória a Deus. E eu quero te dizer isso. Só vence quem persevera. Quem não desiste. Quem continua. Esse sim é vencedor. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não importa o momento. Nós, na nossa carnalidade e humanidade, é que nos afastamos daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. Isso é um fato. E aí, mas para Esther, ela tinha ali um homem cansado para ela. Eu queria muito que vocês entendessem isso espiritualmente. O rei, ele continuava fazendo as suas festinhas, o rei continuava com seus amigos e muito provavelmente procurava suas outras esposas, porque o rei ele é permitido, principalmente naquela época, ter várias esposas, né? Inclusive concubinas, né? Aqueles, hoje eu quero te usar. Era assim, e ele tinha. Mas entendam que, para quem disse lá no início que ele amou mais que todas, ele estava há 30 dias sem procurar Esther. Esther não via mais o seu marido com frequência. Talvez ele estivesse à mesa do jantar com o celular na mão, e muita gente faz isso. Às vezes eu chego no trabalho cansadíssima, e aí eu ligo a televisão por ligar, porque já é um hábito, né? Mas vou para onde? Quem eu pego primeiro? Celular. Aí tem uma pastora bela da cozinha. Aí, Lúcia, a tua mãe hoje não sei o que, porque a fulana não sei o que. Eu estou escutando ela, mas não estou ouvindo. Você já passaram por isso? Você está falando com as pessoas, você está escutando, você não está ouvindo. Ouvindo é quando a gente presta atenção. E aí, ela estava aqui, a gente pode até conjecturar, né? Ela estava ali com um homem frio. Talvez também ele tivesse com o celular na mão, trazendo para os dias de hoje. Talvez ele estivesse ali, resolvendo outro assunto, tipo pastora Lúcia, que eu agora fiz a besteira de botar um celular para trabalhar. A besteira, que quem faz isso é besteira. Eu botei um celular para trabalhar e um celular para a igreja, nos meus assuntos família. Eu falo com os dois ao mesmo tempo. Eu fico doidinha. Porque não tem como separar. E aí, quando eu descanso de um, o outro toca. E talvez Esther também tivesse com um homem assim, atarefado. O fato é que a Esther, ela não via mais o seu marido com frequência. Um homem distante. E muitos dos nossos relacionamentos terminam ou acabam por falta de diálogo. Conversar, diálogo. Falar o que te incomoda na outra pessoa. Falar, as pessoas falam assim, DR, a gente falou mais cedo, DR, né? DR quer dizer o quê? Discutir a relação. Assim também a gente faz com algumas amizades. Por exemplo, algum amigo fez uma coisa que você não gostou, fala, deixa pra lá, mas aquilo fica dentro do seu. Isso é horrível, gente. A gente não deve guardar, principalmente nos dias atuais. A gente tem que chegar e falar. Para quê? Para pisar na cobra. Na cobra dos entendimentos, na cobra da separação. Porque é isso que o inimigo quer. Que a gente não tenha família, que a gente não tenha amigos, que a gente não tenha irmãos. E por que a gente precisa falar aquilo que está incomodando? Porque hoje você escuta uma palavra maldosa. Hoje você escuta uma indireta, como diz aí.
E aí você vai acumulando aqui no teu coração, né? Hoje uma coisinha, amanhã é outra, depois é outra. Quando você se dá conta, você já perdeu a tua amizade, você já perdeu o teu relacionamento, você já se distanciou de alguém da sua família. Entendam que para nós que seguimos Jesus, isso é sim espiritual. Não é uma coisa carnal, porque a gente tem mania de dizer que o fulano que é culpado. Eu parei de andar com o fulano, porque fulano só fala besteira, fulano, eu falo, ele não me escuta. Eu falo, ele não me responde. Por isso que eu falo sempre para vocês, por exemplo, algumas pessoas, pastor, você não respondeu. Eu não respondi, né, porque eu não respondi por causa do trabalho. Eu não te respondi naquela hora, mas uma hora eu vou te responder. Pode ser daqui a 2, 3 dias, mas eu vou te responder. Por quê? Porque a pastora fez a besteira de ter mais outro celular. Velho, tá, gente? Não é novo não, onde que as línguas falam. Velho e usado. Porque não sabe o que é. O problema é que se a gente não vigiar aquilo, que é muito se prestando nisso, aquilo que parece banal, destrói uma vida, um relacionamento, uma amizade. Quando a gente não vigia, a gente vai dando legalidade, uma coisa hoje, uma coisa amanhã. Inclusive, vai lá para Salmos 42, no verso 7, na parte A, o que diz a palavra? A gente lê, mas a gente não mensura a importância disso. Salmos 42, 7, no verso A diz assim: um abismo chama outro abismo. É igual a mentirinha. Hoje você conta uma mentirinha. Aí daqui a pouco você conta. Quantas pessoas a gente vê nisso, gente? Aí daqui a pouco conta outra mentira. Amanhã quando você dá conta, o estrago é enorme. Por quê? Nós damos legalidade para esse tipo de situação. Porque ainda que doa, fale a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade. Porque a mentira te prende. E aí você fala uma mentira hoje, você fala outra, e o inimigo vai entrando, vai dando legalidade para ele. Você entende isso? O fato é que Esther aqui, ela estava frustrada, distante do seu marido, do homem distante. E ela poderia estar se perguntando: cadê aquele homem que me amava, que dizia, que fazia declarações de amor? Mas eu quero que você pense comigo. O rei, presta bem atenção no que eu vou falar para você. O rei errou sozinho. Quem acha que o rei errou sozinho? Levanta a mão. Ninguém acha que o rei errou sozinho? Ninguém acha? Esther errou junto com o rei? Sim, ele errou. Sabe por quê? Presta bem atenção. Num relacionamento, seja de amizade, seja homoafetivo, nós damos sinais quando as coisas não vão bem. Todos nós damos sinais. Algumas pessoas já conhecem a pastora Lúcia. Eu estava ali atrás, o vereador Vai, que já me conhece. Quanto tempo você está aqui, Vai? 1 ano. Ele me olhou e falou assim: pastor, a senhora não está bem. Por que ele falou isso? Eu não estou bem, gente. Estou nervosa, vou me operar, não vou me apresentar na igreja. Eu preciso muito de vocês. Mas ele já me conhece, isso chama-se intimidade. Só de me olhar ele já perguntou: pastor, está pensando alguma coisa? Eu preciso ver um pouquinho. E a gente tem que entender que a gente dá sinais. Às vezes, o teu relacionamento ou o teu melhor amigo, você vê na cara dele que ele não está bem. Mas você, para você conhecer, você faz maluca. Finge que você não está entendendo. Aí já tem muito problema. Eu quero dizer que você não é amigo. Que amigo está na alegria e está na tristeza. Amizade é igual casamento. É na alegria, é na tristeza. É com dinheiro, é sem dinheiro. Isso se chama amizade. E no relacionamento também é diferente. Esther sentiu que estava acontecendo alguma coisa errada. Porque se tem 2 dias que a pastora Bela fala comigo, eu falo assim: ou ela está me traindo, ou está acontecendo, eu sei que não, né, amor? Não tem nem tempo para isso. Mas entenda, ou está acontecendo alguma coisa. Como um relacionamento fica mais de 2 dias sem falar, por exemplo, ela está, quem sabe que ela está passando uma luta com a avó dela não está muito bem de saúde,
E ela teve que ir para lá, para Japoné, ficou 2 dias. A gente se falou, desde as 5 horas da manhã, que ela pegou blá, blá, cá, que eu aprendi a falar isso, até o dia que ela voltou. A gente falou direto. Algumas horas no meu trabalho eu não podia falar. Ela falava, daqui a pouco eu vou falando contigo. E ela tem uma mania de gravar áudio. No trabalho eu não gravo em áudio para mim, porque eu não vou escutar. Escrevam. Porque no trabalho eu não tenho como escutar áudio, eu tenho como ler. Você imagina, eu lá escutando áudio e o vereador entrando. Não tem como, gente. O vereador é gente boa, mas mesmo assim, né? Então, eu botava para ela, escreve. Mas a gente não ficou sem falar. O que eu entendo? Nós erramos porque a gente tem medo, e medo é um espírito, medo é um espírito que nos prende a não fazer aquilo que é o certo. Porque se você está sentindo que tem alguma coisa errada, senta e fala e pergunta, fulano, o que está acontecendo? E o que eu posso melhorar? Quando eu conheci, presta atenção que eu vou falar para vocês. Quando eu conheci a pastora Bel, isso há 20 e poucos anos atrás, 29 anos atrás, quase 30 anos atrás, a pastora Bel sempre foi muito mais feminina do que eu, né? Ou não? Então, a pastora Bel me olhava assim, sabe? Aquela figura realmente do esposo dela. E aquilo me incomodava. E eu falei para ela assim, filha, olha bem para mim, sapatão. Mas eu gosto também de estar nua. Beijinho no pescoço, também gosto. Você entende? Que tudo é falar. O que acontece no nosso meio? Carência. Carência. Por falta de carência, a gente não fala a verdade do nosso companheiro. Olha, eu não gosto que bote a língua na minha orelha. Aí, você por carência, o cara tá lá. No dia seguinte, tá cheio de dor de ouvido. Mas tu não fala pro cara, pra mulher, eu não gosto. E tá tudo bem, gente, presta atenção. Tá tudo bem. Cada um gosta de cá direita. Tem gente que gosta de cá esquerda. E tá tudo bem. O que acontece com nós, o homoafetivo, é que por falta de carência de arrumar alguém, a gente cede. Tem um dia que você não quer ceder mais. Aí a pessoa tem 1 ano, 2 anos junto, falando que separou. Por quê? Porque engoliu o do sapo, ou sapa. Porque não teve a coragem ou a decência de chegar e falar, falando, não gosto assim. Várias pessoas se separam porque não conversam aquilo que tem que ser falado. Sabe por quê? Porque se a pessoa dizendo, mas eu sou assim. Eu conheci uma pessoa que falou assim, eu não mudo não. Meu jeito é esse. Está sozinha até hoje. Porque ela não quer mudar. As pessoas precisam mudar. Porque se eu, por amor à pastora Bel, eu mudei a minha vida. Ela, por amor a mim, ela mudou com essa atitude dela. Para dar certo. Para dar certo, nós precisamos aprender a ceder. Você não é dono da razão. Tua razão é até aqui. E a minha razão não conta? Só a voz dela tem poder? Só a voz dela? Não, gente. Isso é um demônio na vida dos homens afetivos. Que por falta de carência, a gente vai engolindo aquilo que a gente não gosta. Aí quando a gente fala, explode de uma vez. Olha, eu não te quero mais, ficar disso. Não, vamos sentar, vamos conversar. Vamos colocar, isso também é amizade. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, fulano, pá, mas é fulano. Eu vou dar um soco na cara dela. Só falava me batendo. Teve um dia que eu cheguei, fulano, pô, tu não pode falar sem me bater não. Aí a mania, eu falei, tu tira essa mania que é feio. Aí eu chego em casa com o braço todo vermelho, minha mulher vai falar o quê? Tu tava onde? Tu tava se esfregando, tá toda marcada. A gente precisa se comunicar. Quem não se comunica acaba se dando mal por falta de sabedoria. Falar é muito bom. Lógico, a gente tem que saber falar. Mas no caso aqui, que quando a gente não fala, a gente não tem aquela discussão do DR, né? DR no relacionamento.
relacionamento, seja relacionamento afetivo, seja amizade, ela precisa ser falada, ela precisa ser conversada. Aquilo que nos incomoda, nós precisamos falar. Mas neste momento aqui, a frustração é que o Senhor, a Deus agiu na vida de Esther, a gente vai ver lá. E agora a Esther estava frustrada. Mas na segunda vez, essa é a segunda vez que o Senhor age na vida de Esther. A primeira foi quando ele escolheu Esther. Lembra que Esther é órfã, né? Sobrinha de Mardoqueu. E aí ela entra, né? Ela ia ser escolhendo a rainha no lugar de Vasti. E aí ela entra para disputar a vaga. E aí a gente viu lá em Esther, segunda Esther 2,17 diz: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Vamos ler tudo agora. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E alcançou perante ele o quê? Benevolência, graça. Mais do que todas as virgens. Então ali Deus agiu. Foi a primeira vez que Deus agiu na vida de Esther. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Quer dizer, Esther, ela foi escolhida e coroada a rainha no lugar de Vasti. E eu quero te dizer que é muito fácil quando Deus faz um milagre, quando Deus te dá a vitória, quando Deus age na tua vida. Quando as coisas são no nosso favor, é maravilhoso. Mas quando nós estamos nessa situação de abandono, quando a gente está enfrentando uma luta, você acha que Deus esqueceu de você? É isso que vocês acham? Na verdade, o Senhor estava provando aqui Esther. Qual seria a atitude de Esther aqui, né? Qual será a sua atitude no momento de solidão? O que você faria nesse momento? Um vazio. Esther estava com vazio, Esther estava se sentindo sozinha. Esther devia estar agora trazendo para os dias de hoje, pela televisão, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Porque há 30 dias, o que Esther ficou fazendo 30 dias sem ser chamada à presença do rei? Porque ela vivia num palácio muito bom. Mas o que será que ela fazia? Será que ela ia dar uma segunda festa? Uma festa igual Vasti deu? Porque Vasti perdeu o lugar? Porque ela quis se igualar. Entendam isso. Existe um demônio no meio de nós. Vou pagar ele na mesma moeda. Você se iguala. Estou falando isso em relacionamento, estou falando isso em amizade. Alguém faltou com você seu relacionamento? Ah, é? Vou fazer com ele a mesma coisa. Isso é do demônio. Por quê? Porque você desce ao nível da pessoa que te magoou, da pessoa que te feriu. Eu não sou a pastora Bel. A pastora Bel não é eu. Então, se ela falou uma coisa que me machucou, eu não vou fazer a mesma coisa com ela porque eu a amo. Não machuque a quem você ama. Isso é do capeta. Até porque você está descendo ao nível da pessoa que naquele momento não teve sabedoria. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. É difícil, né? Mas eu quero te dizer que as tuas atitudes revelam quem você é. As tuas atitudes, o teu modo de agir diante de uma guerra, de uma luta, de uma afronta, revela o teu caráter. Por isso que eu aprendi com o meu amado Wesley a fazer coxinha. Você pensa que é fácil fazer coxinha? Engolir determinadas coisas? Não é fácil. Estou passando por isso no trabalho. Eu escuto cada coisa, eu faço igual aquele macaquinho. Não falo nada, não vejo nada, não ouço nada. É só... Estou ensinando a sentir isso no trabalho quase todo. Porque eu não posso me igualar àquela pessoa que fala mal de mim. Existem pessoas que quando a gente chega tem medo da nossa luz. A nossa luz ofusca algumas pessoas. E aí é muito mais fácil ela falar mal de mim do que tentar ser parecido comigo. Porque igual ninguém é, mas parecido. Isso é demoníaco, isso é do diabo. Aí o diabo fala assim, vai lá e faz a mesma coisa. Não faz a mesma coisa. Em nome de Jesus, não se iguale. As suas atitudes, o revelador, repito para você, revelam quem você é. Vocês estão entendendo isso, gente? Mas o fato é que Esther,
a palavra diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Esther foi escolhida e coroada a rainha no lugar de Vasti. Mas a Esther estava há 30 dias sabendo que o rei não ia e não tomou nenhuma atitude. Tomou atitude ou não? Como devia estar o coração de Esther? Vou dar uma festa também? Ele está fazendo, eu vou fazer também. Mas aí, eu queria que você entendesse isso espiritualmente. Deus levantou Mardoqueu. Deus levantou um profeta na vida de Esther. E nessa noite eu quero ser profeta na tua vida também. Glória a Deus, aleluia. Essa noite a gente vai aprender junto. Vamos lá em Esther 4, no verso 13. Vai lá no verso 13. Esther 4. A gente vai ler o 13 e o 14. Diz assim no 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Isso ele pedindo para Esther entrar em oração e jejum. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu, a casa de teu pai, perecereis. Existem coisas aqui que você tem que fazer. Você tem que tomar atitude. Por você e pelos seus. Esse negócio, meu pirão, primeiro, gente, isso é tudo demônio. Gente cristã, olha para ela e quem está do lado. Eu quero vencer e trazer minha família junto. Eu quero vencer. Hoje eu falava, Senhor, preciso de um milagre. Quero ganhar 1 milhão. Tanta gente para me ajudar. Ah, não, pastora, eu não. E aí, continuando. Porque se de todo calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Ou seja, se ela não fizer, Deus vai livrar o povo, independente da atitude de Esther. Mas tu e tua casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para teu tempo, como este chegaste a teu reino. É Deus falando aqui através de Mardoqueu. Cara, Deus teve um propósito na tua vida, te colocou aí, não foi à toa. Deus está falando para você nessa noite. Você é o chefe da tua casa, o chefe da tua família. Talvez a cabeça pensante do relacionamento está tudo bem. Você não pode ficar parado diante daquilo que não está dando certo. Vou repetir para você. Você não pode ficar parado diante daquilo que não está dando certo. Aleluia. Você não pode conformar naquilo que está acontecendo na tua vida. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. O problema é que nós achamos muito mais fácil reclamar, murmurar, ligar para um amigo do que realmente tomar um posicionamento em Deus. Mardoqueu aqui foi profeta na vida de Esther. Você precisa fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo isso, gente? Sabe, o Espírito Santo dizendo para a gente aqui, cara, o teu mal não acabou não, o inimigo não te venceu não, teus sonhos vão ser realizados. Vai depender da maneira que você vai agir. Você vai cruzar os braços ou você vai agir? Porque Vasti cruzou os braços. O que aconteceu com ela? Perdeu a coroa. Esther, diferente de Vasti, por causa de Mardoqueu, ela tomou uma outra postura. Ela pregoou um jejum de oração. A gente vai ver aqui mais abaixo. Porque a gente tem um Deus que não faz milagre pela metade. Ele levantou uma rainha. Não era hora dela desistir ou simplesmente se conformar com a ausência do rei na vida dela. E o que acontece na minha e na tua vida é que muitas das vezes nós desistimos daquilo que Deus te deu, que é seu. Deus tem promessas, propósitos na tua vida. Mas o Senhor, aquilo que Ele começa, Ele continua. Lá em Filipenses 1,6, vai lá. Diz assim, Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra vai dizer que o rei deu uma festa de 180 dias. E Vasti também deu outra. Porque ela estava consumindo o rei. Eu conheço uma pessoa que quando o marido dela vai na rua tomar uma cervejinha com os amigos, ela falou assim, também não vou ficar em casa não. Vou pro lado. E ela sai, vai beber com outras pessoas. O marido volta para casa
e geralmente ela não está em casa. Ela só chega no dia seguinte de manhã. Esse relacionamento está por um triste. Você entende? Ela está tentando se igualar a ele. Não seria melhor ela ficar, mas eu vou ficar em casa. Eu vou fazer igualzinho. Burra, você é burra. Você é burro. Até se o relacionamento não for à frente, você sai por cima. E você não se igualou. E aí, Esther, como uma mulher de Deus, ela tem outra postura. Ela deu ouvido ao profeta. Quem foi o profeta? Mardoqueu. É justamente na prova em que a gente vê o nosso caráter, né? Toda vez que a gente passa por uma luta, né? Uma afronta, que a gente precisa parar e pensar que atitude eu vou tomar. Eu vou igualar a pessoa ou eu vou fazer diferente? A gente precisa ter essa postura. Enfrentar significa vitória. Sabe? Lidar com as coisas às claras. A gente tem um Deus que guerreia nossas guerras. Amém? Então, se Deus te deu a bênção, Deus te deu o milagre, Ele vai te dar o milagre, a bênção, a vitória, Ele vai te dar. Mas isso só vai acontecer da maneira que eu sentir, ou da maneira, qual vai ser a minha postura diante das guerras. Mas tenha certeza disso. Se você botar Deus no negócio, você vai vencer. Não adianta colocar indireta no Facebook. O que eu mais vejo, eu fico triste. Indireta no Facebook não te leva a nada. Ficar lamentando-se coisa de gente fraca, gente sem caráter. Porque o homem de Deus, uma mulher de Deus, vai para os pés de Jesus. Vocês conseguem entender isso? Glória a Deus. O Senhor aqui estava provando a Esther que Ele era Deus na vida dela. O que Ele começou, Ele ia cumprir até o final. Eu quero te dizer que a gente está vivendo o ano do haja. Assim como Deus agiu na vida de Esther, Ele vai agir na tua vida também. Vai depender muito daquilo que você se coloca. Para de se lamentar. O que a gente vê hoje é cristão toda hora repetindo, falando, mandando direto no Facebook. Isso não leva a nada, isso é para gente fraca. O que você precisa realmente é olhar de cabeça, eu vou vencer isso. Eu vou passar por cima disso, porque eu tenho um Deus que guerreia minhas guerras. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Amém. Porque, você imagina, aquela órfã jamais imaginou se tornar rainha. Deus tem um lugar de honra para te colocar. Aleluia. Você recebe isso na tua vida? Deus tem um lugar de honra para você. Mas você não vai viver essa honra se você crer que realmente Deus é na tua vida, que você vai conseguir passar por cima disso tudo. A gente precisa ter a certeza aonde Deus. Será que você já imaginou onde você queria que Deus te colocasse? Eu quero que Deus faça isso, isso e isso. Talvez para algumas pessoas pode ser, mas para você não, é importante para você. Eu quero um casamento, eu quero um carro, eu quero uma casa. É você com Deus. Mas talvez Deus não te olhe porque você não está tendo um posicionamento de homem, de mulher de Deus. Por isso você está atrasando a bênção. Porque a gente tem um pai que abençoa. Nós é que atrasamos a bênção. Às vezes nem vivemos ela. Por falta de sabedoria nossa. Mas o fato é que Esther, ela teve uma outra postura. Essa postura, eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos existe a festa do Purim. A festa do Purim, ela é dada por causa do posicionamento de Esther, porque Esther livrou. É a comemoração da salvação dos judeus, porque Amã não estava tramando destruir e exterminar os judeus. Presta atenção no que eu vou falar, por causa do posicionamento de Esther. Até hoje tem a festa de Purim. Amém, glória a Deus. Pelo posicionamento daquela mulher. Isso é muito importante, gente. Por que está na Bíblia isso? Deus não queria que Esther desistisse daquele rei. Deus não queria uma mulher fraca, uma rainha fraca. Deus queria que Esther voltasse à posição de amada, à posição de querida. A gente começou a palavra dizendo que ele amou Esther mais do que todas as virgens. Esse amor não poderia ter acabado. E eu quero te dizer, eu quero que você saia daqui pensando nisso dentro do teu coração. Que aquilo que Deus começou, Ele vai completar. Depende só de você. De você. Do teu posicionamento. De que maneira você vê as coisas. De que maneira você quer ganhar. No teu braço ou com Deus na frente.
É com os braços de Deus, é com a palavra de Deus que a gente consegue. Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O que Deus quer trazer para você nessa noite é que você precisa entender o seu papel nesse mundo espiritual. Você que é cristão, que se diz cristão, eu sei que as pessoas, sabe, o mundo, a internet, as redes sociais nos impulsionam a fazermos coisas com os nossos braços. Mas quem é de Deus age como homem e mulher de Deus. Eu sei que não é fácil, pastora, mas não tem que morir a fronta? Tem. Primeiro, que a nossa luta não é contra a carne nem com o sangue. A diaconisa Lucília não pode falar uma coisa e me magoar. Eu vou ficar triste, mas eu não posso deixar as palavras dela me paralisar. E o que acontece com a gente se paralisa com aquilo que a gente ouve. E aí, por que você não ouve a voz do Espírito, meu Deus? Por que você não ouve a voz do Espírito? Por que você está ouvindo a carne? Porque aquele que diz para você isso mesmo, faz isso mesmo, chuta o balde, grita, vai lá na cara, você faz comigo? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque até quem te ama, não quer ver você passando vergonha. Quem te ama, não quer ver você sendo apontado. Quem te ama quer o teu bem. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu tenho uma filha geniosa pra caramba comigo. Ela tá ficando mocinha, ontem ela fez 16 anos, ela tá tendo a própria personalidade dela. Eu tenho orado muito pela minha filha, que é um filho gênio. Eu tenho orado muito para que Deus quebrante o coração dela. É uma pessoa boa, uma menina boa. Mas a Bia, o que tu faz com ela não esquece. E ela fala, daqui a 2, 3 anos ela vai falar daquilo que tu falou para ela lá atrás. Quem está sofrendo? Ela. Porque quem falou já esqueceu. E eu, como mãe dela, por amar, eu tenho que falar, filha, perdoa. Deixa para lá. Isso fala muito mais de você do que da outra pessoa. Eu estou falando para você, você não precisa ser amigo da pessoa que te feriu. Mas toca a tua vida. Em nome de Jesus, toca a tua vida. Deixa outra pessoa falar as besteiras dela para lá. Porque quem te justifica é Deus. Você não tem que fazer nada aqui para provar o homem, não. Você tem que fazer para Deus, porque Ele sim vai te exaltar. Ele sim vai te colocar no lugar de príncipe e princesa dos seus. A palavra nos garante que em Jesus Cristo nós somos príncipe e princesa. E eu deixo essa palavra para vocês em nome de Jesus. Glória a Deus.